Meu nome é Laura, eu sou hematologista no Hospital de Clínicas e na Santa Casa de Porto Alegre e hoje eu vou conversar um pouquinho sobre a leucemia linfocítica crônica e o tratamento em primeira linha nos pacientes que são pacientes não elegíveis para o tratamento com fludarabina. Nós temos algumas novidades dentro dessas terapias e eu acho importante que todos conheçam então os dados referentes aos novos tratamentos. Bom, quando nós trabalhamos com leucemia linfocítica crônica, nós temos um perfil de paciente que é um perfil de paciente desde mais jovem, muito ativo, até pacientes que são mais idosos ou que possuem várias doenças concomitantes, ou seja, comorbidades associadas à leucemia linfocítica crônica. A decisão do tratamento, ela hoje é baseada muito nisso. Então, eu tenho que tentar individualizar o meu tratamento, ou seja, o meu paciente é um paciente apto a receber um tratamento mais agressivo ou esse paciente merece um tratamento um pouco menos agressivo, mas que traga a ele uma boa qualidade de vida. Dentro desse novo cenário, digamos assim, nós temos então a incorporação de um anticorpo monoclonal, um anti-CD20 altamente potente e que veio a contribuir para as melhores respostas no tratamento do paciente não apto à terapia com fludarabina, então o chamado paciente unfit ou mais modernamente o paciente less fit, com o clorambucil associado a esse novo anticorpo, então que é o obinutuzumab. O obinutuzumab é o anticorpo da Roche, ele foi feita uma engenharia nele e ele foi montado de forma que a sua função hoje é muito dependente dele próprio e menos do complemento, ou seja, quando utilizado ele consegue atingir um grande número de células leucêmicas através da ligação com células nossas específicas, como célula NK, e com isso destruir a grande parte da massa tumoral que os pacientes com LLC têm. O trabalho que levou à aprovação desse medicamento foi o trabalho realizado pelo grupo alemão, o CLL11, que fez a comparação entre três grupos. Um grupo monoterapia com clorambucil, que era o grupo controle, um grupo com rituximab versus clorambucil e um grupo com obinutuzumab e clorambucil. Quando se verificou esses grupos, o importante, de novo ressalto, são pacientes mais de vida real, são pacientes com comorbidades, pacientes não tratados previamente e não aptos ao tratamento com fludarabina. O que se desejava era ver qual era a sobrevida livre de progressão, que era o endpoint primário do estudo, e desfechos secundários como taxa de resposta completa, taxa de resposta parcial, sobrevida global e também doença residual mínima. Bom, o que se verificou através da análise específica e a comparação entre a monoterapia com clorambucil e a terapia tanto com G-clorambucil, que aqui eu falo G porque é o Gaziva, o medicamento, tanto o G-clorambucil quanto o R-clorambucil, a sobrevida de progressão foi muito maior nos grupos em que o clorambucil foi associado ao anticorpo anti-CD20, e isso já é fruto antigo, demonstrado em trabalhos anteriores, que a monoterapia com clorambucil ela deve ser usada em pacientes bem selecionados e a maior parte dos pacientes vai se beneficiar do anticorpo monoclonal também. Mas o mais importante desse trabalho não foi a comparação entre o clorambucil isolado e os braços que utilizavam rituximab e obinutuzumab. O grande desafio desse estudo foi a comparação entre os dois braços que usaram o anti-CD20, o anticorpo monoclonal. E nesse sentido, o grupo que usou o G-clorambucil, o obinutuzumab com clorambucil, teve um melhor desfecho, ou seja, atingiu o desfecho esperado pelo estudo, que era a sobrevida livre de progressão. Então, a sobrevida livre de progressão no paciente que usa o G-clorambucil, ela praticamente duplica em relação ao paciente que usa o rituximab com o clorambucil, demonstrando então que parece um medicamento superior em termos de eficácia para o nosso paciente.
Quando a gente analisa um outro dado, que ainda não é um dado de vida real, mas eu acho interessante, porque ele vem aparecendo em quase todos os ensaios clínicos como um desfecho relacionado à sobrevida livre de progressão e talvez à sobrevida global, é a negativação da doença residual mínima. Nesse trabalho, o CLL11, houve um grupo bem significativo de pacientes que atingiu a resposta a doença residual mínima negativa utilizando o G-clorambucil quando comparado com o R-clorambucil. Então, quando nós associamos esses dados, nós temos a tradução na nossa vida real de que os pacientes com leucemia linfocítica crônica hoje têm um tratamento que é superior ao R-clorambucil em termos de eficácia, que é o G-clorambucil. Por conta disso, ele hoje é aprovado como tratamento de primeira linha em praticamente todos os países do mundo e também foi aprovado pelo Brasil e utilizado, comercializado no Brasil, tanto quanto o esquema prévio. Com isso, eu agradeço muito o convite a participar daqui e espero ter contribuído com essas informações. Obrigada.